Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Shanti 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 Swasti Prajabhyah Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishah Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyaha Prithivi Sasya Shalini Desho Yangsho Bharahitaha Brahmana Santu Nirbhayah Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Duhka Bhag Bhavit Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Shanti Shanti Shanti. Bom, então, a gente começa hoje a Taittiriya Upanishad. Nessa sequência, a gente está na turma de quinta-feira, então, de Vedanta, e a gente está numa sequência já de várias Upanishads, né? Então, a gente já tem aí, sei lá quanto tempo, a gente tem, em 2022, acho que já uns 2 anos, né? Vocês conseguem ouvir o barulho do trem, não? Vocês não conseguem ouvir, vocês conseguem ouvir um pouquinho, né? Tá muito alto? Não. O zoom ainda corta um pouco. Vamos ver como é que fica na gravação, porque o calor tá de matar, vocês não têm ideia, tá muito quente. E aí não tem como deixar a janela fechada, o trem passa aqui do lado, e aí ele faz um barulhão, né? Enfim, vamos ver, espero que não atrapalhe o áudio. Então, a gente já tem, eu acho que uns 2 anos que a gente está na turma de quinta-feira vendo as Upanishads. E aí, então, como a gente tem visto, são 10 Upanishads principais, na verdade, a gente sempre diz. As Upanishads são inúmeras, são muitas Upanishads. Tradicionalmente, 108, são muito mais do que 108, a gente sabe que são, mas existentes é dito que são 108 atualmente, das quais 10 Upanishads são as mais famosas, verdadeiramente são as Upanishads que a gente estuda. Na verdade, 10 mais algumas, né? A gente tem as 10 Upanishads que foram comentadas por Sri Shankara, e aí por isso se tornam especiais, são as principais que a gente estuda, mas a gente tem mais 2, que são a Kaivalya Upanishad, não foi comentada por Sri Shankara, mas a gente estuda na nossa tradição, e a Ganapati Upanishad, Ganapati Atharvashirsha Upanishad, que é uma Upanishad maravilhosa também, mas que Sri Shankara também não comentou. Então, no total, a gente tem 12 Upanishads, que geralmente a gente estuda na nossa tradição. E aí, então, a gente acabou ficando nessa sequência, a gente começou vendo Isha Upanishad, e aí, por acaso, era a primeira da ordem na lista tradicional. A lista tradicional não coloca uma ordem de estudo, é só uma lista tradicional que tem uma certa sequência explícita ali, né? Mas não é uma ordem de estudo.
mas já que a primeira da lista é a Isha Upanishad, e a gente começou com a Isha Upanishad, aí bom, vamos para a segunda, vamos para Kena, né? Já que não tem uma ordem específica, a gente já começou com a Isha, e assim a gente foi seguindo a ordem da lista. Tá? Então a gente viu a Isha Upanishad, a Kena Upanishad, a Katha Upanishad, aí a gente viu Prashna e Mundaka Upanishad, a gente inverteu a ordem, né? Porque a Mundaka Upanishad faz mais sentido estudar Mundaka e depois Prashna, então a gente inverteu a ordem nesse caso, mas a gente estudou então Isha, Kena, Katha, Mundaka, Prashna, e aí agora a gente estudou Mandukya Upanishad. E agora então a gente começa Taittiriya Upanishad, aí Depura Taittiriya, vamos ver, né? Tem tempo ainda para terminar a Taittiriya, mas o plano é seguir Depura Taittiriya com Aitareya Upanishad, Chandogya Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad. Aí a gente termina às 10. E aí depois a gente vê se a gente segue para Kaivalya e Ganapati, ou Ganapati ou Kaivalya ou não, a gente vê, tem muito tempo ainda. Né? A gente viu então 6 Upanishads de 10. Então passamos da metade já. A gente agora então, faltam só 4, só que também as que faltam, elas não são curtas. Né? Taittiriya Upanishad, ela tem 3 capítulos, ela é relativamente longa. A Aitareya nem é, mas a Chandogya e a Brihadaranyaka Upanishad são as 2 maiores Upanishads. Geralmente a gente não estuda tudo. Enfim, quando chegar lá a gente vê também, mas ainda falta. Hoje a gente começa Taittiriya Upanishad. Tá? E aí, como a gente sempre fala, a gente precisa, é sempre importante, até porque nem todo mundo está na turma, não é problema não ter assistido as últimas Upanishads, porque, de novo, as Upanishads não são sequenciais. Né? Cada Upanishad é única, e aí, portanto, não é necessário ter estudado outro Upanishad antes. Mas ainda assim, o fato é que, tendo ou não assistido as últimas Upanishads, é importante a gente falar do significado de Upanishad. Para quem nunca assistiu, saber, e para quem já assistiu, lembrar. Tá? E aí, então, Upanishad, deixa eu pegar aqui um. Consegue ver? Dá pra ver, né? Upanishad, que quando junta fica Upanishad, com pontinho embaixo. Né? Originalmente é sad, mas na palavra fica shad quando junta. E aí então, o que significam esses 3 termos, basicamente? A palavra ni significa, vai fazer uma referência ao conhecimento claro. Ni é o conhecimento claro. Upa significa aquilo que está mais perto. E sad significa desgastar. Então, o que desgasta? Desgasta o quê? Desgasta o sofrimento, porque o sofrimento é o problema do ser humano. O ser humano se vê como um sofredor. O sofrimento é o grande problema. Na verdade, o sofrimento é um problema. Mas mais do que o problema do sofrimento, é o problema de que o ser humano se vê como um sofredor. E sendo um sofredor, não consegue sair disso. Isso é o problema. O ser humano quer colocar um fim no sofrimento. E aí faz qualquer coisa para isso e não consegue. Consegue só relativamente. Mas definitivamente, qual é a solução definitiva? É isso que o ser humano quer. Então, sad é o desgastar aquele sofrimento, aquilo que dissolve o sofrimento, que é o problema do ser humano. A Upanishad, portanto, é aquilo que dissolve o sofrimento através do conhecimento claro a respeito daquilo que está mais perto. Isso é que significa Upanishad. Se o conhecimento é aquilo que dissolve, bom, qual é o poder do conhecimento? O conhecimento, a única coisa que o conhecimento pode fazer é jogar luz sobre aquilo que já existe. O conhecimento não inventa nada, não existe nada de novo no conhecimento. É novo para mim, que eu não sabia, mas já estava lá. Não foi criado nada. A mudança é cognitiva, é na minha visão. Então, para mim, é como se aquilo que foi descoberto agora, é como se tivesse sido criado para mim. Mas, na verdade, é como que.
Não foi criado verdadeiramente, ele já estava lá, eu é que não sabia. Então o conhecimento, como é que ele atua? Ele joga luz sobre aquilo que já existe. Nada além disso, ele não cria nada novo. Então, se é o conhecimento claro que dissolve o sofrimento, o que isso quer dizer? Se o conhecimento ele só joga luz sobre algo, tudo que ele pode dissolver é a ignorância. Ele não pode dissolver mais nada. É assim que o conhecimento age. Conhecimento e ignorância são opostos, né? Como luz e escuridão. Onde está escuro, você não vê nada, ignorância. Acendeu a luz, pum, a luz revela tudo que estava lá, a escuridão vai embora, a ignorância vai embora. É assim que o conhecimento dissolve. O conhecimento dissolve a ignorância, como a luz dissolve a escuridão. É só isso também que ela faz. Então, se o sofrimento é dissolvido através do conhecimento claro, isso significa dizer que a causa do sofrimento só pode ser ignorância. Porque tudo que o conhecimento faz é eliminar a ignorância. Então, como que esse conhecimento claro dissolve a ignorância? Jogando luz, pum, na ignorância. E a ignorância se vai. É assim que o sofrimento se vai. O sofrimento em si, a gente não pode dizer que o sofrimento é falso. Pobre da pessoa que sofre. Seria muito sem empatia da nossa parte. Virar para uma pessoa que está sofrendo e dizer o seu sofrimento é falso. Você está aí de bobeira. A pessoa está sofrendo. A gente tem que se identificar com ela. A gente tem que ser empático. A gente tem que poder respeitar o sofrimento da pessoa. Agora, a causa do sofrimento é aparente. Ela é ilusória. Isso é que é jogar luz na ignorância e eliminar o sofrimento. Elimina enquanto causa, jogando luz na causa. Tá? Nem todo sofrimento você pode jogar luz na causa e que elimina o sofrimento. O sofrimento relativo, dá uma topada com o dedinho na mesa para você ver. Não adianta jogar luz, vai jogar luz aonde? A dor continua. Esse tipo de sofrimento vai continuar. Mas esse sofrimento vai e passa. Isso aí é de menos. O problema é o sofrimento básico humano. É desse sofrimento que a gente está falando. O sofrimento básico humano é o sofrimento de que eu sou limitado, eu sou pequeno, eu sou carente, eu sou insuficiente. Esse é o problema. E como é que se resolve esse problema? Os Vedas vão ensinar. Conhecimento. Jogando luz no conhecimento, através do conhecimento, a ignorância é eliminada. E aí, portanto, o sofrimento básico humano se vai com a ignorância. Certo? Bom, tudo muito bem. Até aí, isso é muito importante, né? Só isso aqui já dá uma aula inteira, já dá um curso inteiro, né? Para falar sobre a natureza do sofrimento básico humano e a natureza do conhecimento, que é diferente da natureza da ação. Isso é muito importante. A ação é capaz de criar algo novo. O conhecimento não é capaz de criar algo novo. Por outro lado, a ação só faz coisas limitadas. Produz algo novo, está limitado no tempo, no espaço e na forma. Esse é o poder da ação. Não pode criar nada além disso. O que eu quero não é algo novo. Não é algo limitado. Eu quero a plenitude. Por definição, a plenitude não pode ser criada. A única maneira de alcançar a plenitude é através de um conhecimento. Não qualquer conhecimento, um conhecimento específico. E essa que é a grande pergunta. As Upanishads eliminam o sofrimento através de um conhecimento claro. Conhecimento claro a respeito do quê? Não é qualquer conhecimento. Não, vou ter um conhecimento claro a respeito de como fazer um bolo bem fofinho. Não vai eliminar o sofrimento. O único sofrimento que vai eliminar é a fome da pessoa. Esse aí pode eliminar. Mas só isso. E mesmo assim não elimina a fome, porque você tem que fazer o bolo. Não basta o conhecimento de bolo. Você tem que pegar o conhecimento e fazer o bolo. E depois comer o bolo. Né? Quer dizer, nem isso resolve. Conhecimento claro sobre receita de um bolo fofinho não resolve sofrimento nenhum. Que conhecimento claro é esse? Sobre o quê? Aí a gente vai falar, daquilo que está mais perto. E o que é aquilo que está mais perto? Então, perto do quê? Perto de mim. Aquilo que está mais perto é aquilo que está mais perto de mim. Não adianta dizer aquilo que está mais perto da árvore da esquina. Inútil. Aquilo que está perto de mim. Eu sou a referência. Porque o problema fundamental está comigo também. O meu problema fundamental é que eu me vejo como carente e limitado. Então, toda a questão, toda a problemática tem a ver comigo. Aquilo que está mais perto
é aquilo que está mais perto de mim. E o que é aquilo que está mais perto de mim? Então a gente tem que falar de algumas coisas antes. No mundo, o que tem no mundo? Eu estou no mundo, eu existo no mundo, primeiro ponto. O que mais que existe no mundo além de mim? Coisas que estão longe de mim. Coisas que estão longe de mim, por exemplo, o sol está longe de mim, está muito longe de mim. A lua está longe de mim. A árvore da esquina está bem mais perto que o sol e da lua, mas ainda assim está longe de mim. Eu não consigo esticar o braço e encostar na árvore. São coisas que estão longe. Todo o universo eu posso dividir em várias partes, em várias formas diferentes, vários objetos. Mas na verdade, todos eles estão na categoria de objetos que são percebidos por mim. Basicamente duas coisas. Eu, que estou no mundo, sujeito todo o resto do universo, que é não sujeito, é não eu, objeto da minha percepção. Eu posso dividir o mundo entre eu e não eu, sujeito e objeto, ponto. Essa é a dualidade fundamental, não tem mais nada no universo além de sujeito e objeto. Eu posso separar dessa maneira, eu sou sujeito, o resto do universo é objeto. Algumas coisas são muito claramente não eu. Como eu falei, o sol, a lua, a árvore da esquina, claramente não eu. São objetos que estão longe de mim. Existem algumas outras coisas que não são tão claras. Algumas coisas estão perto de mim. E esse é que é o ponto. Sujeito e objeto. Se eu separar sujeito e objeto enquanto eu e objetos longe, tranquilo. Não tem confusão. Só que tem alguns objetos que estão muito perto. São os objetos que estão perto que são problemáticos. Porque aí agora, qual é essa fronteira? Isso confunde, a proximidade dos objetos nos confunde. Eu uso óculos. Bom, muitos aqui usam, pelo que eu estou vendo, tem vários que usam, né? Poucos não usam. A Aline e a Kelly eu não sei, eu acho que nem a Aline e a Kelly usam. Então com a câmera desligada, não precisa ligar, não tem problema, mas eu acho que elas não usam. A Mária não está usando, o João não está usando, todo o resto está usando, inclusive eu. Óculos, né? Fazer o quê? Também não sei quem está de lente. Também tem isso, né? Aí usa lente, aí esconde que está usando óculos, né? Não, eu tenho uma vista maravilhosa, né? Tá de lente. Óculos. Né? Olha, a lente, não, eu pensei num exemplo agora, tudo bem, daqui a pouco a gente chega lá. Vamos voltar pro exemplo. Estou com meus óculos, né? Eu uso óculos. Onde é que está esse óculos? O óculos está no meu rosto. Está no meu rosto. Muito perto. Está muito perto de mim. Eu uso óculos todo dia, o tempo todo. Nem todo mundo usa óculos o tempo todo, o dia inteiro. Eu só tiro para dormir ou para colocar lente. Não estou de lente. Então vamos esquecer a lente. Uso óculos o dia inteiro, todo dia, o tempo todo. Tão perto que está de mim, tão perto que está de mim. Ah, a Kelly quis aparecer. A Kelly não está de óculos. Não precisava, mas já que apareceu, tá vendo? A Kelly está sem óculos. Eu lembrava que ela estava sem óculos. Então, o óculos está muito perto. Durante tanto tempo, eu uso tanto, tão perto, que eu acabo misturando as coisas. E o que acontece? Eu assumo que o óculos são parte de mim. Ridículo, ninguém faz isso. Eu não conheço ninguém que confundiu o óculos com o próprio rosto. Não, é porque, bateu aqui em mim. Não bateu em mim, bateu no óculos. A gente até fala isso. Mas ninguém acha que o óculos realmente sou eu. Ninguém confunde o óculos como sendo eu. Ninguém. Ridículo. Pois é. Parece uma birutice mesmo, né? Porque a gente sabe muito bem, eu posso tirar o óculos. O óculos é meu óculos. É um objeto. Tá perto, mas eu sei que não é eu. Quem é que vai confundir o óculos comigo mesmo? Ninguém. Mas a verdade é que a gente faz isso o tempo todo com outras coisas e a gente não percebe. Os óculos são um objeto e, portanto, não eu. O objeto da minha percepção é não eu. É um instrumento que eu uso para poder ver mais claramente. Apesar de que esse óculos, coitado, já está arrebentado de tal maneira que às vezes até atrapalha. Eu tenho que trocar a lente dele. Já tem tempo que eu tenho que trocar. Vou trocar. Mas o fato é que melhor com ele do que sem ele, porque eu não enxergo nada direito sem ele. Agora, com ele, mesmo todos escangalhados, eu consigo ler, consigo ver vocês. É um instrumento que me permite ver mais claramente. O que é, além do óculos, o que mais é um instrumento para eu ver? Os meus olhos são um instrumento para eu ver. Né? Os meus olhos são um instrumento para ver. Sem os meus olhos eu não vejo nada. Meus olhos são um instrumento para ver. Ah, mas os meus olhos já sou eu, não é objeto. Tá tão perto, né? Tão pertinho de mim,
Tá dentro até, tá dentro como é que é o nome desse negócio? Esqueci como é que é o nome cavidade ocular, ele tem um nome diferente, né? Ópta, não, como é que é o nome? É isso, né? É isso. Tá dentro ali do crânio, pum, tão perto que tá dentro de mim até. E aí? Faz parte de mim. É assim que eu assumo, meus olhos fazem parte de mim. Bom, mas e se quando eu acordo, tudo bem, que eu acordo sem óculos, minha vista já tá horrorosa. Mas digamos que a minha vista não fosse tão ruim assim. Ou vamos dizer que ela pode até estar ruim, mas às vezes eu acordo e ela tá pior. Sei lá, eu dormi em cima do olho. Às vezes eu dormo em cima do olho, quando eu abro o olho de manhã, não dá pra ver nada, tudo embaçado. Você fala, nossa, minha visão tá horrível. Você esfrega o olho e não resolve nada. A minha vista tá horrível. Tá horrível. Eu tô vendo muito mal. Hoje eu tô vendo muito mal. Ontem eu tava vendo muito bem. Como é que você sabe que você tá vendo bem hoje? Quer dizer, ontem que você tava vendo bem ontem e hoje você tá vendo mal. É porque a sua visão é percebida por você. E se a minha capacidade de visão é percebida por mim, como é que ela é o eu? Ela não pode ser sujeito. Ela é objeto da minha percepção. Então a capacidade de visão é um objeto. E o meu olho mais é objeto ainda. A capacidade de visão está no olho. Você também não pode confundir o olho com a capacidade de visão. São duas coisas. As duas coisas são o objeto da minha observação. As duas são. Eu posso perceber o meu olho no espelho. Eu posso encostar a minha... Não recomendo, mas eu posso encostar, especialmente com lente a gente faz isso. Nossa, mas meu olho sabe que engraçado? Estou metendo a mão no meu olho, estou sentindo meu olho. Objeto. A minha visão está estranha. Objeto. Não eu. E aí, pronto. Objeto, instrumento de visão. Objeto não é sujeito. E mesmo assim, eu misturo, eu confundo. A minha visão, como óculos, é um instrumento que me permite ver. É isso que é o olho, isso aqui é a visão. Portanto, é um objeto. Quem é o sujeito? O sujeito é aquele que percebe o olho, é aquele que percebe a visão. Não é a visão, não é o olho. Então, a visão, quer dizer, o olho e a visão, você está colocando as duas coisas como se fosse a mesma coisa, se aplica aos dois. Está tão perto, mas tão perto, que eu confundo como sendo eu mesmo. E eu nem percebo, nem me dou conta. Uma birutice é igual você misturar o óculos com você mesmo. É igualzinho. Só que a gente permite se confundir com o olho e com a visão, e a gente não se permite misturar com o óculos. Porque o óculos é mais óbvio que é um objeto. O olho e a visão não é tão óbvio assim, mas é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, todo o meu corpo é percebido por mim. Todo o meu corpo, as minhas mãos são percebidas por mim. Eu vejo a minha mão, eu toco a minha mão. Eu digo que a minha mão está doendo, que a minha mão está roxa, a minha mão está vermelha, a minha mão está normal. Minha mão pode estar de várias maneiras, objeto da minha observação. Todo o meu corpo é objeto da minha percepção. Portanto, todo o meu corpo é objeto. Todos os meus sentidos também, eu posso perceber a variação. A minha própria mente, que muda o tempo todo, a minha mente é um instrumento. Em sânscrito a gente diz, a mente é chamada de antarkarana. Antarkarana, karana é um instrumento. Antaha é interno. Antarkarana, o instrumento interno. Internio não, o instrumento interno, antarkarana. Bahya karana, o instrumento externo, são os meus sentidos. Antarkarana, o meu instrumento interno, é a minha mente. É um instrumento. Se é um instrumento, é um objeto. Eu percebo, eu lido. Que bom, é só na observação da mente, enquanto objeto, que eu sou capaz de poder descobrir uma maneira de lidar com a minha mente, de ter um comando sobre a minha mente, que é yoga. Yoga só é possível porque a minha mente não sou eu. A minha mente é minha, é meu instrumento, é um objeto. Não é que eu não esteja na minha mente. Eu estou na minha mente, eu estou nos meus sentidos, eu estou no meu corpo. Mas eu não sou a minha mente, eu não sou os meus sentidos, eu não sou o meu corpo. Eu sou aquele sujeito que observa por detrás e que não muda, sobre o qual tudo o mais muda. Eu sou aquele que percebe as mudanças. Esse é o sujeito, não é o objeto. Então, numa análise mais cautelosa, eu vou vendo que aquilo que eu achava que era sujeito, porque estava muito perto, podia estar muito perto, só me confundia, mesmo estando tão perto, não é o sujeito, é o objeto.
O que é aquilo que está mais perto, verdadeiramente perto? O que está mais perto é tão perto, mas tão perto, deixa de ser objeto, é sujeito. O sujeito é aquilo que está mais perto. Por quê? Porque ele não está o mais perto, ele é aquilo que está mais perto. Quer dizer, tudo o mais eu digo que está perto desse sujeito. E eu me confundo eventualmente. O sujeito é aquilo que está mais perto de mim porque sou eu. Esse é o sujeito. E é isso que o Upanishad se refere quando fala upa, aquilo que está mais perto. O conhecimento claro a respeito daquilo que está mais perto é o conhecimento claro de mim mesmo, do eu, que é livre de limitação. Por isso elimina todo o sofrimento, joga luz sobre esse eu que já é completo, livre de limitação. Certo? Muito bem, vamos voltar a esse tópico daqui a pouco. Toda a Upanishad tem o mesmo assunto. As Upanishads mudam de nome, mudam de forma, e que bom, porque é uma riqueza. A gente pode ver esse ensinamento de maneiras diferentes, através de caminhos diferentes. A gente sempre parte do mesmo lugar e chega no mesmo lugar, sempre. Que lugar é esse que eu vou chegar? O lugar que eu vou chegar é o conhecimento claro sobre o eu. Esse é o assunto. Esse é o assunto de qualquer Upanishad. O conhecimento a respeito da natureza do sujeito, que sou eu mesmo. Esse é o objetivo último. Ponto. E qual o ponto de partida sempre? O ponto de partida é a visão de ignorância, porque eu ainda não tenho conhecimento, por isso vou estudar o Upanishad. O ponto de partida é sempre o mesmo. O ponto de chegada é sempre o mesmo. Mas o caminho da ignorância para o conhecimento, que a Upanishad vai conduzir, varia. Eu posso fazer vários caminhos diferentes. E isso é a grandeza da multiplicidade das Upanishads. São inúmeros caminhos, são infinitos caminhos. Como que a Upanishad vai destrinchar esse mesmo ensinamento? Varia. E isso é grandioso, tá? Então, por isso que a gente diz, né? Não importa você já ter estudado uma Upanishad antes ou não, não vai ter diferença. Se você já estudou mais Upanishad, talvez você entenda melhor essa, porque você já tem um estudo anterior que vai te ajudar, claro. Está revendo o ensinamento de uma outra maneira. Mas se eu não estudei nada, nenhuma outra Upanishad, se você não estudou nenhuma outra Upanishad, é a sua primeira Upanishad, tudo bem, você está sendo apresentado a Upanishad. Você pode entender também, claro que você pode entender, porque afinal de contas a Upanishad tem início, meio e fim próprio, tá? E aí então, a gente tem a Taittiriya Upanishad, que é o tema do nosso curso, que vai realmente fazer do seu próprio jeito, vai transmitir esse ensinamento sobre o sujeito, especificamente fazendo essa análise entre o sujeito e o objeto, de maneira bastante específica. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso, tá? Então, a Taittiriya Upanishad, ela pertence ao Krishna Yajurveda. Quando a gente fala dos Vedas, a gente fala de 4 Vedas, né? Isso a gente sempre vê também, mas é sempre bom a gente ver de novo. Então a gente tem Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda, né? Na verdade a gente está assumindo que tem o Veda depois aqui do lado, né? Yajurveda, originalmente seria Yajus, mas aí como a gente coloca o Veda depois, fica Yajurveda, né? Então eu coloquei aqui assumindo que tem Veda escrito depois, tá? Rig, Sama, Yajur e Atharva. 4 Vedas, cada um com a sua peculiaridade. Não importa muito agora quais são as peculiaridades, mas cada um tem a sua peculiaridade. Todos eles têm o mesmo objetivo, têm a mesma estrutura básica, mas vão apresentar os mesmos temas de formas diferentes, né? E aí o que a gente tem? A Taittiriya Upanishad, a gente tem na verdade que a Taittiriya Upanishad é do Yajurveda, só que especificamente do Krishna Yajurveda. E aí então que história é essa de Krishna Yajurveda? O Yajurveda, ele tem duas ramificações.
a gente tem Krishna e Yajurveda, Shukla e Yajurveda. Tá? Krishna significa escuro, não é o Krishna da Bhagavad Gita. Krishna significa escuro. O nome de Krishna vem porque ele tinha pele escura. Krishna. Então, Yajurveda é escuro. Shukla significa brilhante. Yajurveda, brilhante. Tá? E aí, tem uma história associada a Taittiriya Upanishad. Quer dizer, associada a Taittiriya Upanishad, não só, né? Mas associada, na verdade, a esse grupo de textos chamados Taittiriya. E que vai dar origem também a essa divisão de Krishna e Shukla e Yajurveda. É uma história mitológica, uma história simbólica, a gente tem que entender dessa maneira. Diz que existia um grande rishi. Nos Vedas tem vários rishis que são sábios, que receberam em meditação os Vedas, ou então, enfim, são autores todos os Vedas são autores, na verdade não são, né? Eles receberam em meditação todos os textos. Mas existia um desses rishis chamado Yajnavalkya. Yajnavalkya é um dos rishis bem famosos que tem. Antes de se tornar o grande rishi Yajnavalkya, ele estudou com um grande sábio que foi Vaishampayana. Vaishampayana, ele era um grande mestre da linhagem de Yajurveda. E aí Yajnavalkya era um discípulo desse mestre, um discípulo brilhante. Yajnavalkya, ele era brilhante. Só que no ashram, na época que ele era estudante, como muitas vezes acontece, Yajnavalkya se tornou arrogante com o conhecimento. Porque ele sabia muito, ele entendia fácil. E aí o que acontece é que o ego dele cresceu ali, subiu. O que é um absurdo, era para ver o contrário, era para justamente fazer o contrário, era para a gente poder, Vedanta tem o objetivo de levar a gente a descobrir aquele eu que está além do ego. Mas se não tomar cuidado, a gente infla o ego ao perigo. E Yajnavalkya ficou muito arrogante e esnobou alguns colegas de ashram que não estavam entendendo o ensinamento. Né? O mestre ficou furioso com ele. Como é que você pode? Né? Você é um grande, brilhante, você não pode fazer isso. Você não pode usar, sabe, esse conhecimento para poder se julgar superior aos outros. Isso não faz o menor sentido. Isso aí, sabe, até porque você não sabia antes, agora você sabe. E você tem que ter cuidado com as pessoas. Ele fica furioso. Né? E aí ele pune Yajnavalkya pela atitude terrível de Yajnavalkya e ele diz, você não merece esse conhecimento, você, por favor, devolva todo o conhecimento que você adquiriu. E aí, bom, Yajnavalkya é reverente ao seu professor, ao seu mestre, e ele, tudo bem, ele entende, né? E aí diz que ele vomita o conhecimento, uma coisa muito escatológica. Ele vomita o conhecimento todo. E aí, quando ele vomita o conhecimento, bom, se ele tá vomitando o conhecimento, o que significa? Significa dizer que agora o conhecimento que estava dentro dele, ele sai, mas ele sai todo mastigadinho, tá todo, né? Tudo discriminadinho ali, tudo, né, digerido. E aí o que acontece é que os outros alunos que não estavam conseguindo entender o ensinamento do professor, vendo aquele conhecimento tão mastigadinho ali, ficaram sedentos pelo conhecimento, tá mastigadinho, né? Só que eles não podiam comer aquele vômito, coisa horrível, né? Eles não podiam, como seres humanos, era inadequado, eles não podem fazer isso. E aí então eles resolvem se transformar em pássaros. Se transformando em pássaros, eles tinham condição de comer aquele vômito. Eles tinham a autorização, porque são pássaros. E aí então eles foram lá e devoraram o conhecimento todinho de Yajnavalkya. Depois, então, tendo entendido esse conhecimento, porque eles consumiram aquele conhecimento inteiro, eles entenderam. E tendo entendimento, mais tarde, eles passaram adiante esse ensinamento na forma da Taittiriya Upanishad. Por que Taittiriya Upanishad? Porque os pássaros nos quais eles se transformaram eram perdizes. Em sânscrito, perdiz é chamado titiri. Titiri. Titiri fica então Taittiriya. Taittiriya é o referente aos titiris. A Upanishad dos titiris. A Upanishad dos perdizes seria basicamente isso. Porque é o conhecimento que foi digerido pelos discípulos depois de Yajnavalkya ter vomitado. Tá? Então, escatológico. Né? É dito que esse conhecimento que foi vomitado por Yajnavalkya, ele foi vomitado misturado com sangue, quando ele vomitou. E aí então ele ficou escuro, mais escatológico ainda. Né? E aí ele ficou escuro.
Porque ele ficou escuro e foi digerido depois pelos outros discípulos que passaram adiante, o Yajurveda, esse conhecimento todo, foi chamado Krishna Yajurveda, o Yajurveda escuro, a ramificação escura, porque veio daí, né? E aí, esse Yajurveda, de uma maneira mais geral, não foi só a Taittiriya que vem desse conhecimento. Todo o Krishna Yajurveda vem desse conhecimento. Nossa, tem um bicho muito alucinado, coitado. Esse é o problema, né? Eu deixei a janela aberta por causa do calor que tá infernal, só que aí os bichos todos entram, né? Aí, tá, coitado, vai tostar na lâmpada, mas tudo bem. Bom, cada um com seus papams, né? Não tem muito o que fazer, faz parte. Então, para a Árabida de cada um, né? Enfim, e aí então, Krishna Yajurveda é o Yajurveda escuro, né? Yajurveda escuro, por isso, assim é dito. E aí o que acontece dentro do Krishna Yajurveda? Aí sim vão estar a Katha Upanishad, que a gente já viu algumas Upanishads para trás, e Taittiriya Upanishad, que a gente começa hoje. Então, diz que depois Yajnavalkya, ele vai embora do ashram, né? Porque o mestre ficou muito irritado com ele, isso é um problema, né? E aí o que vai fazer? E aí mais tarde ele estuda com Surya Deva, né? A deidade do sol. E aí então todo o ensinamento, todo o conhecimento ele readquire, mas de uma outra maneira, porque vem do sol. E aí então a partir daí que vem o Shukla Yajurveda, o Yajurveda brilhante porque veio do sol, né? Então foi ensinado pelo sol. E aí o Shukla Yajurveda vai incluir a Isha Upanishad, que foi a primeira Upanishad que a gente viu nessa sequência de aulas, e a Brihadaranyaka Upanishad, que vai ser a última, tá? E aí é interessante como Yajnavalkya é importante e grandioso realmente, porque ele aparece nas duas vertentes do Shukla do Yajurveda, ele de alguma maneira se faz presente. Direta ou indiretamente, o conhecimento está vinculado a Yajnavalkya. Tá? Realmente é um lixo muito importante. E Yajnavalkya depois ele aprende, né? Com essa ele baixa a bola dele, né? E aí então baixa o ego, e aí então ele aprende. É um conhecimento, a pessoa tem discriminação, até um evento terrível como esse serve como um aprendizado, e a partir daí ele realmente vira o grande mestre que ele se torna. Tá? Então essa história, que é simbólica naturalmente, ela aponta primeiro de tudo ela aponta para a importância da análise minuciosa do ensinamento. A gente tem que destrinchar esse ensinamento, digerir bem esse ensinamento, para ser bem entendido, tem que ser bem mastigadinho. E Yajnavalkya era brilhante, então ele sabia fazer isso muito bem. Nem todas as pessoas conseguem fazer isso muito bem, os outros alunos não eram tão brilhantes assim, e aí, tudo bem, isso acontece no ashram muitas vezes. Eles tinham dificuldade de entender algumas coisas da aula, mesmo com o mestre dando a aula, ele não conseguia entender, porque tinha seus obstáculos. E aí o que acontece é que o Yajnavalkya, o que simbolicamente é ele vomitar, né? Quer dizer, tem vários símbolos aí, né? Mas uma das coisas é, Yajnavalkya representa o aluno brilhante, que já entendeu, o aluno mais antigo, que é orientado pelo professor a ajudar os outros colegas que estão no início, que não estão entendendo, tem alguma dificuldade. E isso é muito comum nos ashrams. Por que isso é comum? Primeiro porque ajuda os outros, né? Ajuda os outros alunos a entenderem melhor e aí, algum obstáculo eventualmente vai, porque estava difícil de entender, ele explicou, ficou mais claro, o processo continua. Então, ajuda os alunos que estão tendo mais dificuldade. Primeiro ponto. Segundo ponto, desonera o professor, porque o professor acaba tendo que explicar tudo para todo mundo o tempo todo. Bom, mas dependendo do tipo de coisa, um aluno mais antigo pode explicar. E aí, poupa o professor, que vai poder descansar e vai poder falar depois, gastar sua energia com outras coisas mais profundas, mais específicas, que o aluno mais velho não vai conseguir explicar. Desonera o professor. E terceiro, acaba ajudando o aluno mais graduado. Por quê? Porque o ato de ensinar é um estudo diferenciado. Porque até para você explicar, você tem que saber o que você vai dizer. E aí você pensa em coisas que você não teria pensado necessariamente se fosse só no estudo. Porque você tem que explicar, como é que eu vou explicar isso? E aí isso ajuda a assimilar mais o ensinamento e ajuda a praticar ensinar. E eventualmente a pessoa depois vai ensinar. É bom que comece de cedo. Então, de todas as maneiras, isso é um hábito no ashram, né? O professor, depois de algum tempo, coloca os alunos mais velhos para começar a ensinar, começa a explicar, começa a tirar as dúvidas, e aí daqui a pouco, quando vai ver, o aluno mais velho vira um professor, né? E assim segue a tradição. Tá? Ao mesmo tempo, né, além de refletir a importância de digerir muito bem o ensinamento, quer dizer,
Vichara, a gente tem que fazer um questionamento. Não dá para engolir simplesmente do jeito que tá e ponto. Não vai descer. A gente tem que estar preparado, tem que mastigar bem. Como? Como é que a gente mastiga? Dizem isso, né? Você tem que mastigar não sei quantas vezes, nem sei mais o número, porque também esse número muda de tempos em tempos. Eu vejo cada hora um número diferente. 30 vezes. Tem que mastigar, não sei. Ninguém mastiga tudo isso. Mas tem que mastigar bastante. Se você não mastigar, engolir inteiro, você não vai nem digerir direito, né? E ainda pode se machucar. Não vai descer. O ensinamento também, a gente tem que mastigar, para ele poder digerir na nossa mente. E o que é o processo de mastigar o ensinamento? Vichara, o questionamento. Mananam, a gente diz, né? Esses são os 3 momentos de ensinamento, a gente sempre diz. O processo de ensinamento de Vedanta inclui escutar o ensinamento na aula, Shravanam. Você escuta o ensinamento na aula do professor qualificado. Mananam, você reflete sobre o que foi falado. Tem que refletir, não é engolir. Não é para acreditar, não, o mestre falou, eu estou aceitando. Não, é para você refletir sobre o ensinamento, para entender. E se não entendeu, no momento apropriado, tira a dúvida. E aí você escuta a resposta, Shravanam de novo. Esse aqui vai e volta, né? Para o professor também ter a chance de poder tirar as suas dúvidas. E aí você vai mastigando o ensinamento, até que fique claro. E por fim, Nididhyasana, a contemplação naquilo que já foi escutado e entendido, para você trazer e ficar firme nessa visão de ensinamento. Esse é o processo de Vedanta. Então, a história mostra a importância de Mananam, de questionar o ensinamento para entender. Questionar não é duvidar do ensinamento. Questionar é refletir sobre, é destrinchar. Tá? Isso é que é refletir. Primeiro ponto. Segundo, reflete essa prática que acontece nos ashrams, de explicar, dos alunos mais velhos, explicar para os alunos mais novos. E terceiro, que também é muito importante, o cuidado para a pessoa não se tornar arrogante só porque está entendendo. Está entendendo? Muito bem, sorte sua que está entendendo. Que bom, você fez Mananam, você pode ter estudado em outra vida e já agora tem a facilidade. Muitas coisas podem acontecer. Até um tanto você entende. A partir de um tanto, não necessariamente. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Até porque se você estudou há bastante tempo e está entendendo, claro que você está entendendo mais que os outros. Você está há bastante tempo estudando, você esperava o quê? Né? Agora, você tem que olhar para os outros e você tem que se ver nos outros. Você já foi como os outros. Né? Você já não tinha conhecimento nenhum, você não tinha discriminação nenhuma com relação a esse assunto, porque estava começando o estudo. Né? Antigamente nem querer esse ensinamento você queria, agora você quer. Então cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo e seu processo, com seus obstáculos individuais. Todo mundo tem os seus próprios obstáculos e varia de pessoa para pessoa. A gente tem que saber identificar quais são os nossos, todo mundo tem, quais são os meus obstáculos. Onde é o mais difícil? Essa parte aqui de Vedanta eu entendo fácil, mas essa parte aqui, muito difícil. Por que é tão difícil? Deve ter um motivo. Claro que tem motivo. Se não tivesse motivo, seria fácil. Por que é difícil para mim? Aí você tem que avaliar qual é o obstáculo que tem em mim. Porque cada um tem o seu obstáculo. E aí, a partir daí, com o apoio do professor que vai te orientar, que tipo de disciplina secundária eu posso fazer para me ajudar a lidar com esse obstáculo. E aí o conhecimento naquela área vai avançar também, em algum momento. É assim que é o processo. É uma vida de ensinamento. Qual o sentido de alguém ser arrogante? Porque entendeu mais ou menos, quer dizer, menos ninguém vai ficar arrogante, mas porque entendeu mais um aspecto do ensinamento do que outro. Não faz o menor sentido. Então, cuidado, observe o ego, porque o ego é malandro. A gente pode colocar o nosso ego em muitos lugares, inclusive na prática espiritual, no ensinamento de Vedanta. Olha só como eu sou grandioso, eu canto mantra muito bem. Para que você canta mantra? Não é para subir o seu ego, mas lá está ele. Está alimentando o ego com mantra? Que pena, acontece. E isso é muito interessante também, porque o cuidado a gente tem que ter. Mas isso não quer dizer que qualquer um que tenha esse problema não possa resolver esse problema do ego. Primeiro ponto. E não quer dizer também que um grande mestre não possa ter passado por esse problema. E Yajnavalkya passou por esse problema. Acontece, mas fique atento. Porque quando acontecer, você consegue perceber rápido e consegue ir além. Faz parte do processo também, só fique vigilante e atento. Tá? Certo? Então é uma história ótima. Né? É uma história muito interessante. Bom, daí então vem Taittiriya Upanishad dentro de Krishna e Yajurveda. E como a gente viu antes, só ver o tempo de aula que a gente tem, estamos bem.
como a gente viu antes também, em outras aulas, né, nos outros Upanishads, todos os Vedas, mesmo tendo uma divisão do Yajurveda, é considerado um Veda só, tá? São 2 ramificações do Yajurveda, continuam sendo 4 Vedas, tá? Todos os 4 Vedas, como eu falei, seguem a mesma estrutura interna. E aí, qual é a estrutura interna? A gente já viu também, a gente vê de novo. Karma Kanda, Jnana Kanda. Opa, isso aqui tá errado. Eu, hein? Coloquei um tio onde não devia. O tio é atrás. E aqui é o logo. Jnana. Jnana Kanda. Kanda é parte. A primeira parte, que é a maior parte, eu coloco de propósito, né? Uma coisa gigante. Por quê? Porque é assim mesmo. Karma Kanda é a primeira parte dos Vedas que fala sobre karma. Karma não é o resultado das ações, karma é a ação. Fala sobre a ação, fala sobre os seus resultados também. Mas o foco é a ação. Karma Kanda é a parte que fala sobre a ação. E a parte final, Jnana Kanda, a parte que fala sobre Jnana, o conhecimento. O conhecimento sobre o quê? Sobre o eu. São os Upanishads, ou Vedanta. Né? Vedanta é Vedanamantaha, aquilo que está no final dos Vedas, que são os Upanishads, é o conhecimento a respeito do eu. A primeira parte dos Vedas vai falar sobre a ação. Que tipo de ação? As disciplinas, as milhões de disciplinas que a gente pode fazer durante a nossa vida. E aí, como a gente também já viu, essa primeira parte ela é subdividida em 3 partes. Quais são essas partes? Coloquei um Upanishad Vedanta aqui só para te lembrar. Na Jnana Kanda, Upanishad Vedanta é a mesma coisa. Samhita, Brahmana, Aranyaka. Vocês conseguem ver, né? Ah, dá para ver bem. Samhita, Brahmana, Aranyaka. O que cada uma dessas 3 partes ensina? Samhita significa coletânea. É a coletânea de mantras védicos. Então é uma coletânea de mantras védicos, é a primeira parte de cada um dos 4 Vedas. São os vários mantras para as várias deidades. Geralmente são os cantos que a gente faz, né, os mantras que a gente executa. Então são vários mantras. Muitos dos mantras que a gente faz também estão em outras áreas, né? Mas Samhita é o bloco principal dos mantras védicos de cada um dos 4 Vedas, tá? São as orações para as deidades. Depois a gente tem Brahmana. Brahmana são os rituais. Né? Brahmana é também um sacerdote. Na verdade, Brahmana, aqui nesse caso, é a parte que fala sobre os rituais. E os sacerdotes vão recorrer a elas para poder fazer os rituais. Então, Brahmana é a parte que fala sobre os rituais védicos. O que são os rituais védicos? A gente já viu também nas outras Upanishads. Ritual védico, basicamente, são os rituais de fogo, feitos nos altares de fogo. Os yagnas. Né? Yagna é o ritual de fogo. Brahmana vai apresentar os vários rituais que as pessoas podem fazer, usando os mantras da Samhita. Né? Pega os vários mantras, combina numa estrutura, coloca dentro de um ritual, vários rituais para as pessoas fazerem, para alcançarem várias coisas no mundo. Né? Brahmana. E depois a gente tem Aranyaka. O que é Aranyaka? Aranyaka é a parte dos Vedas que é destinada para aqueles que vivem em Aranya. Aranya é floresta. Aranyaka
é para aqueles que vivem nas florestas. Quem são aqueles que vivem nas florestas? São aquelas pessoas que, já tendo vivido bastante da vida, já tendo feito muito ritual, cantado muito mantra, tendo feito Karma Yoga é a base, vivido uma vida de Dharma, trabalhando em sociedade, vivendo em sociedade, se relacionando, com um pouco mais de idade, a pessoa começa a viver uma vida mais contemplativa e aí então resolve se dedicar às práticas espirituais, às práticas meditativas. Por isso é Aranyaka. Aranyaka são as meditações, a coletânea de meditações védicas, que são muito abstratas, as Upassanas. Tá? E aí depois a gente tem o Upanishad. Em tese, o que a gente tem? A gente tem, na verdade, em tese não, na verdade é o que a gente tem. Né? O que é dito? Karma Kanda vai falar sobre os vários tipos de disciplina que vão preparar a mente do estudante para poder se interessar e entender o que está contido no final dos Vedas, as Upanishads. Esse é o objetivo. Portanto, Vedanta trata do conhecimento, o autoconhecimento, o objetivo último. E toda a parte anterior, a gente vai dizer que é Yoga, as disciplinas que preparam a nossa mente para o autoconhecimento. Só Vedanta sem a mente preparada é como você tentar engolir a comida sem digerir. Você não tem preparo para digerir, não tem dente, como é que você vai fazer? Né? Vai tomar só sopa, mas não tem como. Nesse caso aqui, o Upanishad não tem como descer como sopa. Né? O Upanishad tem que ser mastigada. Como é que você vai mastigar sem dente? Você tem que ter o preparo, o instrumento tem que estar adequado. Tem que colocar dente na sua mente. Né? Outro tipo de dente. O que são os dentes? É o preparo da mente. A mente tem que ter capacidade para poder entender, desejar e entender o ensinamento. Como é que a mente vai ter essa capacidade? Não precisa treinar matemática necessariamente. Pode até ajudar, mas não é isso que é o importante. O importante é uma maturidade emocional, um foco e uma capacidade. São três, basicamente. A gente pode dividir de várias maneiras, as qualidades da mente, as qualificações. Mas pelo menos três a gente vai colocar. A gente pode reduzir a três. A maturidade emocional, você ser capaz de lidar com as frustrações, ser capaz de lidar com o seu desejo. Maturidade emocional. Eu não vou ficar brigando com o universo porque eu não tenho o que eu quero. E aí, isso é uma criança, né, que bate o pé o tempo todo reclamando do que não tem. Porque o universo está contra mim. O universo não está contra você. Maturidade emocional. Vamos lá, você tem que lidar com as frustrações. Chegou com a situação, tudo bem, faz parte, vamos embora. Karma Yoga vai te ajudar nisso. Maturidade emocional. Capacidade de foco da mente, para você poder observar a sua própria mente, poder lidar com o que está aqui dentro. Você tem que perceber o que acontece. Os sentidos toda hora focados para fora, eu me distraio o tempo todo? Não, que eu tenha um certo comando sobre a minha mente, que eu possa estar sentado em mim mesmo. E isso o que vai trazer? As meditações vão trazer. Né? Então, Dhyana, a meditação, joga você no seu próprio colo. Segunda coisa que é importante, capacidade de foco. E terceira coisa que é importante, você tem que lidar com o seu próprio ego. Para lidar com o seu próprio ego, a única maneira é contemplando o todo, contemplando Ishvara, reconhecendo que Ishvara é a ordem cósmica que inclui você mesmo. E aí qual o tamanho do seu ego? Você nem lembra mais do seu ego quando você contempla o todo. E aí você consegue ver aquilo que está além do ego. Três coisas que a gente tem que ter. Isso é uma vida de yoga, é devoção, basicamente é a devoção. Karma Yoga, Dhyana Yoga, Bhakti Yoga, é o que a gente diz. Karma Yoga vai te trazer maturidade emocional, Dhyana Yoga vai te trazer um foco na mente, uma atitude de alerta, um estado de alerta da mente. Bhakti Yoga, a devoção, vai te trazer a contemplação do todo. E aí eu consigo lidar com o meu ego. A única maneira de lidar com o meu ego é com Ishvara na sua vida. E aí com a mente preparada, Vedanta se torna uma possibilidade, eu consigo entender. Tá? Como é que se dá uma vida de yoga em termos de quais disciplinas a gente faz? Depende. Isso muda ao longo do tempo, muda de acordo de tradição para tradição. Porque a sistematização de uma vida de yoga, quer dizer, uma vida de yoga é uma vida de disciplina. Quais disciplinas você vai fazer? Que tipo de estrutura você vai ter na sua vida de disciplina? Depende. E tudo bem, depende. Depende mesmo. Você pode, desde que esteja fundamentada nessa base que eu falei, que é o que a gente precisa ter, como você vai adquirir isso? Depende, tem várias disciplinas diferentes. E aí cada tradição vai estabelecer práticas específicas que vão se incluir dentro desse programa, vamos dizer assim, geral, que é uma vida de yoga, coroado com o ensinamento de Vedanta. Esse não tem como não ter. O ensinamento tem que ter.
Agora, como eu adquiro essas qualificações de mente, tem milhões de disciplinas. E aí cada tradição vai estruturar de uma maneira diferente e ao longo do tempo também podem variar. Tem práticas diferentes ao longo do tempo. Na época védica, o que os Vedas ofereciam enquanto vida de yoga? O canto de mantras e, basicamente, os rituais védicos, yagnis, e o Upasana, as meditações, que são meditações, as meditações védicas são meditações muito específicas, muito abstratas, são muito abstratas, tá? Basicamente a gente tem isso, fazer os seus rituais, fazer as suas meditações, vivendo numa vida de Karma Yoga. Isso é o importante, tá? Na época védica era assim que era. Bom, tudo bem até aí? Muito bem. E aí então, o que a gente tem? Bom, na verdade a gente tem essas 3 partes, 4 partes, né? Vamos considerar agora não dividido em 2, mas dividido em 4. Cada uma dessas 4 partes é especializada num assunto diferente, como a gente viu, né? Esses aqui preparatórios para aquele, na verdade, um prepara para o outro, né? Você também só vai poder fazer as meditações se você tiver feito os rituais. Só pode ter feito os rituais se você souber cantar os mantras. Então, na verdade, tem uma sequência lógica também. Você aprende os mantras para cantar, para poder fazer os rituais, e em cima desses rituais, depois você medita na linguagem dos rituais. E tendo meditado e entendido sobre a grandeza de Ishvara, agora você está pronto para entender Vedanta. Essa é a sequência. Mas, na verdade, essa divisão não é tão rígida. A gente divide didaticamente bem certinho, mas na prática, elas meio que se misturam um pouco. Existe uma interação entre elas, né? Elas não tem um corte, acabou Brahmana, agora começa a Aranyaka. Não, os assuntos vão, especialmente no final, né, na interseção, eles vão de maneira mais fluida, passando para o outro assunto, muitas vezes, tá? E aí o que acontece no caso da Taittiriya Upanishad. A Taittiriya Upanishad é uma Upanishad, ela vem na sequência de Taittiriya Samhita, Taittiriya Brahmana, Taittiriya Aranyaka, e aí Taittiriya Upanishad. Na verdade, a Taittiriya Upanishad faz parte da Taittiriya Aranyaka. Ela é a parte final da Taittiriya Aranyaka. E aí como é interessante, né? A gente divide didaticamente, mas no caso específico da Taittiriya Upanishad, a Brihadaranyaka também, que a gente vai ver depois. Elas são meio que mescladas, daí inclusive vem o nome Brihadaranyaka, Brihadaranyaka Upanishad. Tem os dois ali no mesmo texto, né? Então, às vezes acontece. A Taittiriya Upanishad é isso. Na verdade, a Taittiriya Aranyaka. O que é a Taittiriya Aranyaka? Na verdade, são 10 capítulos que falam basicamente sobre o Upasana, porque é o assunto da Aranyaka, né? Então, a Taittiriya Aranyaka vai falar, os 6 primeiros capítulos é só Upasana. Muito Upasana, meditações bastante abstratas. Os últimos 4 capítulos da Taittiriya Aranyaka, aí sim a Taittiriya Aranyaka aprofunda o ensinamento, né? Aprofunda o tema, e aí chega no tema de Vedanta. E aí essa parte final da Taittiriya Aranyaka a gente chama de Taittiriya Upanishad, tá? Mas a Taittiriya Upanishad, verdadeiramente, não tem um corte entre a Taittiriya Aranyaka e a Taittiriya Upanishad. Ela é a parte final da Taittiriya Aranyaka. Tá claro? Deu para entender? Então a gente tem Taittiriya Upanishad, 4 capítulos finais da Taittiriya Aranyaka. Quais são esses 4 capítulos? Então a gente tem, na verdade, o que a gente tem? Na verdade, a Taittiriya Upanishad são 4 capítulos, só que o último capítulo a gente não estuda. Sri Shankara nem comenta sobre o 4º capítulo, porque o 4º capítulo ele acaba sendo considerado muitas vezes como uma Upanishad diferente, Mahanarayana Upanishad. E aí então as pessoas estudam separado. Quando a gente estuda Taittiriya Upanishad, então a gente não estuda o último capítulo, a gente estuda só 3 capítulos, tá? Que é o que a gente vai estudar nesse nosso curso. Quais são os 3 capítulos? Primeiro capítulo é chamado Shikshavali, Vali é capítulo, Shikshavali, Brahmavali, Bhriguvali. Esses são os nomes. Os nomes não importam muito agora. Depois vai estar lá também na apostila. Depois cada nome a gente vai explicar também. Na verdade, o nome só significa, é a primeira palavra do primeiro mantra. É só por isso, né? Mas são os 3 capítulos. O primeiro capítulo tem por objetivo preparar a mente do estudante para estudar
Vedanta. Quer dizer, faz muito sentido, sendo na parte final da Aranyaka, o primeiro capítulo, ele é bastante específico com relação à disciplina, para ajudar o discípulo, especialmente agora que vai começar realmente o assunto da Upanishad, o primeiro capítulo da Taittiriya Upanishad prepara a mente para o estudante, quer dizer, já veio com uma bateria de Upasana em tese. A gente não viu, a gente não vai ver, mas tem 6 capítulos para trás que é só Upasana. E aí então, esse primeiro capítulo da Taittiriya Upanishad coroa esses últimos, trazendo orientações para preparar você para o próximo capítulo, que verdadeiramente é o conhecimento da Upanishad. O que o primeiro capítulo então vai dizer? Ele vai falar sobre a prática de cantos védicos, vai falar sobre japa, que prepara a nossa mente, né? Então a repetição de um mantra, e vai focar bastante em upasanas e vai apresentar uma sequência de upasanas védicas que são muito específicas e bastante abstratas, que tem que ser feitos na sequência. Qual é o resultado de fazer essas upasanas na sequência pra gente, né? Qual é o objetivo? É trazer no estudante a capacidade de contemplar o todo. E aí, contemplando o todo, ele é capaz de perceber que, apesar do universo ser múltiplo, ser imenso e com vários objetos diferentes, ainda assim existe algo por detrás de tudo que permeia tudo, como que costura todas as coisas. Existe uma unidade imanente ali por detrás. Ali, nesse momento, isso é que a Upasana vai trazer. Os Upasanas trazem isso. A Upasana não tem como objetivo trazer, apontar qual é a natureza dessa unidade que está por detrás. O que é essa unidade? Não importa. A Upasana não está interessada nisso. O que a Upasana quer trazer é, existe uma unidade. Perceba que existe uma unidade. O universo não é um bando de parte solta, misturada. Existe algo que permeia tudo. Perceba essa unidade. Quando eu contemplo que existe uma unidade, que me inclui, eu não estou separado, a unidade, por definição, tem que incluir tudo, inclusive a mim mesmo, e aí eu consigo ver além do meu ego, que o meu ego é só uma parte desse universo. Assim como tem tantos objetos, tem o meu ego. Eu. Bom, mas existe algo que permeia todos os objetos e permeia também a mim. Não sei o que é, mas eu sei que existe. Isso é o Upasana vai trazer. Isso é a contemplação. Eu reconheço que existe um todo. A gente diz o quê? Esse todo é chamado Ishvara. Na nossa tradição a gente chama de Ishvara. Eu me reconheço como não separado de Ishvara. E isso é um grande ganho. Não é Vedanta ainda. Incrível, a gente estuda isso em Vedanta, mas isso não é Vedanta ainda. Isso é o resultado que a gente tem nas Upasanas, Aranyaka. Como é que hoje em dia a gente faz isso? As Puranas. As Puranas são textos mais recentes da tradição védica. Elas também têm esse benefício, mas não é através de Upasanas abstratas, de meditação no todo. Como é que é feito? Através da devoção. Quando a gente vai num templo, por exemplo, a gente tem as deidades com uma imagem. Qual é o princípio da puja, que você vai fazer a puja? Você contempla o todo visualizado numa forma física. E aí você medita na forma da deidade. E aí o que você medita na forma da deidade? Você medita no todo, através da deidade. E aí você ganha o mesmo resultado. A capacidade de perceber o todo e como eu não estou separado do todo. É um outro caminho. A contemplação nas imagens da deidade, que na verdade é todo o objetivo do simbolismo. Né? O simbolismo, na verdade, a turma de quarta-feira, a gente está estudando isso mesmo. Né? Os símbolos nos ajudam a trazer essa contemplação. A contemplação em Ishvara. Os símbolos vão além. Claro que os símbolos vão além. Né? Mas, basicamente, a contemplação nas formas das deidades, a contemplação no todo, a puja, os rituais, vão nos ajudar a trazer essa visão do todo também. Os Vedas traziam de uma maneira semelhante, mas com uma outra forma. Só isso, tá? Por isso é yoga. Pode mudar a forma de fazer, mas o resultado é o mesmo. Tendo uma visão de não separação de Ishvara, já entendi que existe Ishvara. Ok, eu tenho essa visão maior. E agora? Agora você está preparado para entender o assunto seguinte. Qual é o assunto seguinte? Qual é a natureza dessa unidade? Ponto. Aí vem Vedanta. Tá? Quer dizer, não tem como realmente entender Vedanta se eu não entendi que o universo é constituído de uma unidade anterior. Eu tenho que entender primeiro que existe uma unidade, mesmo sem saber qual é a natureza dessa unidade. Contemplação. Eu tenho que trazer essa contemplação de Ishvara. Sem Ishvara não tem Vedanta, a gente sempre diz. Sem Ishvara não tem Vedanta. Quando eu consigo reconhecer que existe Ishvara, agora a Vedanta vai fazer sentido. Porque eu vou trazer qual é a natureza dessa unidade.
e eu vou descobrir a natureza do eu no processo, tá? Então, o primeiro capítulo da Taittiriya vai fazer isso, uma sequência de upasanas, que são bastante interessantes, abstratas, e vai trazer no final orientações que o mestre dá para o aluno para seguir a vida, né? Uma pessoa que terminou seu estudo no ashram, né? A pessoa passa a infância estudando no ashram, a juventude, e aí depois vai viver a vida de adulto, e agora então tem toda a orientação que se dá, viver uma vida de dharma, com valores, atitudes específicas, e aí então toda uma orientação que define uma vida de yoga, e por isso é relevante pra gente. O primeiro capítulo inteirinho tem uma vida de yoga. Se a gente segue o primeiro capítulo inteiro, tá claro. E aí então, bom, uma vez que você esteja preparado, vem o segundo capítulo. E aí o que o segundo capítulo vai fazer? Aí sim, vai trazer o ensinamento de Vedanta em si. O capítulo principal da Taittiriya é o segundo. Ele vai trazer então o conhecimento da Upanishad, conhecimento de Vedanta, como? Aí a gente vai voltar lá no início da nossa aula, quando a gente falou sobre aquilo que está mais perto, né? Que é a natureza do sujeito. E aí como é que ele faz essa discriminação entre o sujeito e o objeto? É assim que o Taittiriya Upanishad vai ensinar Vedanta, fazendo essa discriminação entre o sujeito e o objeto, fazendo a análise dos Panchakoshas. Quem já estudou Tattva Bodha, em Tattva Bodha a gente fala dos Panchakoshas, as 5 bainhas, né, que são chamadas as 5 identificações. Eu me identifico com o meu corpo, me identifico com os meus sentidos, com o meu prana, né, com a minha mente, com o meu intelecto, e em última instância eu me identifico como aquele que experiencia a felicidade. 5 identificações. Todas ilusórias, todas aparentes. São erros. Eu estou misturando o meu instrumento comigo mesmo, misturando o sujeito e o objeto. Lá no Tattva Bodha a gente viu. Da onde tirou? O Tattva Bodha não inventa nada. Sri Shankara não inventou aquilo no Tattva Bodha. Sri Shankara tirou daqui. Taittiriya Upanishad que traz essa análise dos Panchakoshas. E aí depois ela aparece em vários outros lugares, repetidamente. Então, Taittiriya Upanishad faz essa análise muito bem feita das 5 identificações e, por fim, revela a natureza do sujeito daquele que está mais perto, que é o eu. Tá? E aí, então, no terceiro capítulo, a gente vai ver uma história, um diálogo entre Varuna. Varuna é o senhor dos oceanos e das águas. Nos Vedas ele é mais do que isso, na verdade. Varuna também ele é um aspecto do sol, né? Ele é o sol da meia-noite, é aquele sol que é invisível. Ele está lá, você que não está vendo. Durante a noite não é que o sol foi embora. Você que não está vendo o sol, mas o sol continua lá, embaixo do horizonte ele está. Esse é Varuna, né? Então, por isso que está ligado com os oceanos também, porque ele entra no oceano, né? Tem que lembrar que a Índia é um triângulo, né? Qualquer lugar que você esteja, você vai para a costa, né? Tem costa, leste e oeste. O sol nasce do oceano e entra no oceano. É assim que acontece. Se você está na margem leste, você vê ele nascer do oceano. Vai para a margem oeste, você vê ele se pondo no oceano. Pum, é assim que é. Então, Varuna é o sol embaixo d'água, né? Embaixo da... oculto, é o sol oculto. Então, por isso que é o senhor dos oceanos também. Então, Varuna é o senhor dos oceanos, e aí ele tem um filho chamado Bhrigu. Bhrigu é um grande rishi também védico, muito conhecido. Quem fez o curso dos Navagrahas, dos planetas, Shukra é o guru dos Asuras, é Vênus. Ele é um Bhargava, ele é um discípulo de Bhrigu, né? Ele vai dar lá em Bhrigu. Então, Bhrigu é essa linhagem, os Bhargavas. Parashurama também é um Bhargava, né? O avatar de Vishnu é um Bhargava. Então, Bhrigu, descende de Bhrigu. Bhrigu é filho de Varuna. E aí, então, Bhrigu é ensinado por Varuna, o seu pai ensina a Bhrigu. O ensinamento, na verdade, ele faz uma recapitulação do ensinamento do capítulo 2, mas de uma maneira mais superficial, mais lúdica. Mas o principal aqui não é tanto o ensinamento que ele refaz, é a orientação que ele dá para o filho, para o Bhrigu, para que ele seja capaz de entender o ensinamento. Então, como é que eu posso ser capaz de entender? As Upanishads fazem isso também. Às vezes ela dá o ensinamento inteiro, e aí depois, bom, mas aí tem gente que entende, tem gente que não entende. E aí? Não se preocupe, se você não entendeu, tem que estudar mais. E aí você pode fazer algumas coisas que vão ajudar você a eliminar obstáculos secundários, uma vida de yoga. E aí no capítulo final, que é o caso da Taittiriya também, ele vai falar vai voltar a falar de disciplina. O primeiro capítulo e o terceiro capítulo fala sobre disciplina. O meio é que é o recheio ali, que é o principal, né? E aí então no capítulo final ele faz
um apanhado geral do segundo capítulo, mas com foco no que fazer para poder entender o que está no segundo capítulo. E no final ele fala do resultado do conhecimento, que é moksha, a liberação do estado de sofrimento, e aí fecha o Upanishad. Certo? Essa Upanishad realmente é incrível, Taittiriya Upanishad é incrível, e de todas as Upanishads, porque na verdade a gente estuda, né, quando a gente pega os comentários de Sri Shankara comentou a Bhagavad Gita inteira, 700 versos, né? Então a Bhagavad Gita Bhashan é um grande, né? O curso de Bhagavad Gita Bhashan é enorme, a Gita já dura uns 2 anos e meio de curso. Com Bhashan, vai lá para 5, 6 anos, é muito tempo, né? Para ver os comentários de Sri Shankara no original, é muito longo, muito grande. E comentou as 10 Upanishads já mencionadas, e comentou o Brahma Sutra. Brahma Sutra é pós-graduação, né? A gente pode começar estudando por vários textos de Vedanta. Né? Tem uma ordem ideal, mas não é necessariamente. Você não precisa seguir ela. Você pode começar por qualquer texto, até no meio de um texto, eventualmente. Quando eu comecei a estudar no meio da Gita. Pum, caí de paraquedas. Tudo bem, a gente sempre vê de novo e de novo. Não importa onde você vai começar. Tem momentos mais fáceis para começar. Mas qualquer momento é qualquer momento. Pega o bonde andando e sobe no bonde. Dá, né? Dá para fazer. Agora, Brahma Sutra, não comece por Brahma Sutra, porque você não vai entender lufas, não dá para entender nada com o Brahma Sutra. Por quê? Porque o Brahma Sutra é PhD, realmente. Porque o Brahma Sutra ele faz a análise de Vedanta referenciando todos os outros textos. Se você não estudou os outros textos, você não vai entender nada. Né? É realmente muito sistematizado, não tem jeito. E Sri Shankara faz o comentário puxando vários comentários que ele já fez antes. Então, quais são os 2 principais? Não pode faltar para estudar Brahma Sutra. Capítulo 13 da Bhagavad Gita e Taittiriya Upanishad. Se você estudou esses 2, você pode estudar Brahma Sutra Bhashan. Problema nenhum. Mas se você não tem um desses 2, não estude Brahma Sutra. Brahma Sutra precisa, pelo menos, desses 2. Se tiver outros, melhor ainda. Mas capítulo 13 da Gita e Taittiriya Upanishad. Que incríveis. São 2 textos incríveis e o comentário de Shankara são fundamentais nesses 2 textos. Por isso que a Taittiriya se torna tão especial para a gente também, porque os comentários de Sri Shankara na Taittiriya Upanishad são muito profundos, são muito importantes. E a Upanishad, que já é importante por si mesma, se torna mais importante ainda. Certo? A gente não vai estudar Taittiriya Upanishad Bhashan, né? Também é outro que leva anos. A gente vai estudar Taittiriya Upanishad, mas lógico, mesmo que não seja com o comentário explícito de Shankara, o significado é o significado que está dado em Shankara Bhashan. É isso que a gente faz na nossa tradição. Ponto. Então não se preocupem. A gente vai estudar Taittiriya Upanishad, o ensinamento vai estar tudo ali dentro, tá? Então, na próxima aula a gente começa realmente, efetivamente, o texto da Taittiriya Upanishad. A gente começa, na verdade, com o canto inicial. A gente não cantou hoje, porque a gente não viu ainda. Na semana que vem a gente já vai ver e começar a cantar. E é diferente, né? Até então a gente estava cantando o Bhadram, né? Já em sequência em algumas Upanishads. Agora mudou. Então agora é o Shanomitra, que particularmente é o meu Shantipatha preferido. É o canto inicial preferido. Eu adoro o Shanomitra. Todos eles são lindos. Mas Shanomitra, para mim, tem um lugarzinho especial. Eu gosto muito dele. Na aula que vem a gente começa vendo esse mantra, tá? Hoje a gente não vai fazer a nossa meditação, é a primeira aula também, então a gente termina a aula hoje, e aí quem tiver dúvidas, eu vou terminar a gravação, e aí quem tiver dúvidas pode perguntar, tá? Bom, e aí quem tiver interesse em continuar no curso, lógico, até a aula que vem da semana que vem, é só fazer a inscrição pagando a primeira mensalidade, né? Faz o depósito da primeira mensalidade, e aí tá inscrito, e aí acompanha o curso até o fim, tá? Quer dizer, vamos ver quantos meses são, né? Eu coloquei a estimativa de quantos meses, qual a duração do curso. Duração estimada eu coloquei 6 meses, porque verdadeiramente, especialmente a Taittiriya Upanishad, eu não faço a menor ideia de quanto vai ser. Mas eu estou estimando que deve ser por volta disso. Vamos vendo o que vai ser, tá? Então vamos terminar. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om